Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aí novamente, você que todos os dias acessa esse canal, é uma grande alegria, um imenso prazer ter você aí do outro lado. Nós todos os dias chegamos aqui para estudarmos juntos a Bíblia. Nós estamos fazendo isso já há muito tempo, olhando versículo por versículo, diariamente com esse tempo aqui nesse canal. Já fazem mais de quase 5 anos, né, que todos os dias nós estamos aqui. Tem sido muito rico, muito proveitoso esse tempo que nós passamos juntos aqui. Eu quero agradecer muito a todos vocês que têm nos acompanhado. Você que continua aqui, você que valoriza esse espaço. Minha gratidão. Sabemos que muitas pessoas não dão valor a esse tipo de estudo. É você que valoriza, minha gratidão. Quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Irmãos, nós estamos estudando 1 Coríntios, nosso texto hoje, capítulo 12, versículos de 8 a 10 ainda. Nós estamos passando já vários dias aqui falando sobre os dons. Paulo está chamando a atenção ali dos irmãos da igreja em Corinto, orientando eles, né, sobre a questão dos dons espirituais. A igreja de Corinto passava por muita confusão nesse termo, muitas pessoas que tinham vindo do paganismo, tinham suas práticas lá, em momentos de êxtases, em momentos em que muitos ficavam tomados por espíritos, enfim, e tinham as suas manifestações. Agora vieram para a igreja, para a vida cristã, e muitos queriam trazer essas coisas para dentro da igreja e ainda dizer que era o Espírito Santo. E Paulo está chamando a atenção deles, Paulo está explicando para eles que não é assim, né? E a gente vê muita semelhança com o que acontece hoje no mundo afora aí, o que acontece muito hoje nos movimentos religiosos. Muitas pessoas estão misturando coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo e dizendo que é o Espírito Santo, não é? E aí resta aquele pensamento, eu tenho que estar muito atento ao que a Bíblia está dizendo para que eu não seja enganado. Eu estava falando esses dias aqui na igreja onde nós reunimos que nem tudo que é feito em nome de Deus vem de Deus. Nem tudo que acontece dentro de uma igreja, num movimento religioso, vem de Deus ou do Espírito Santo. Deus deixou muito claro para nós, nas Escrituras, na Palavra de Deus, como deve ser o culto, a manifestação do Espírito Santo, como acontece, e coisas que hoje não estão mais acontecendo. E se você vê acontecer essas coisas, pode ter certeza que isso não vem da parte de Deus. Muita seriedade e temor, eu falo isso, né? E muito respeito também. Mas o que a Bíblia está dizendo é muito clara sobre determinados assuntos. Eu quero te convidar a ler novamente comigo esse texto. Vamos lá, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Paulo faz uma lista aqui então de 9 manifestações do Espírito e nós cremos e entendemos pela própria palavra de Deus que muitos desses sinais aqui, muitos desses dons eram temporários que Deus havia dado para autenticar o ministério apostólico, para ser uma forma de autenticar o que estava acontecendo ali, onde a igreja estava sendo fundada, estava sendo estabelecida. E nós vamos analisar com muita calma cada um desses detalhes do que diz a Bíblia sobre essas manifestações de dons. Já falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom de fé, o dom de curar, operação de milagres e profecia. Foi o último estudo que nós fizemos. Hoje eu quero estudar com você o 7º aqui, que fala sobre discernimento de espíritos. Interessante Paulo usar essa expressão, não é? Discernimento de espíritos. O que vem a ser isso? Esse discernimento de espírito era uma capacidade sobrenatural de identificar uma manifestação espiritual, né? Isso se vinha de Deus ou vinha de demônios. Então eles tinham essa habilidade, a pessoa que tinha esse dom, de ver qualquer manifestação espiritual e dizer isso é de Deus ou isso é por demônios. Era uma época, como eu já falei aqui, onde essas
essa ação, essa atividade espiritual era muito intensa. A própria igreja de Corinto, como nós falamos, ela era uma cidade extremamente idólatra, pagã, com muita movimentação religiosa pagã e pessoas que eram tomadas por entidades, por demônios, e tudo isso e se falava, e Paulo relata isso, né? Em alguns momentos, alguns encontros que ele olhava para a pessoa e ele repreendia, porque havia a necessidade desse dom espiritual. Era como nós podemos dizer assim, era uma forma de identificar o que era de Deus e o que era de demônios. Mas hoje nós usamos a Bíblia como padrão para discernir espíritos. Como o próprio João escreve já lá na sua primeira carta. Como eu disse, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Lá na primeira carta de João, João já fala sobre isso. A palavra de Deus hoje nos concede, nos dá essa condição de discernir espírito, aquilo que fala contra o que a Bíblia está dizendo, aquilo que não flui do Espírito, nós sabemos claramente de onde vem. Então hoje esse dom, ele não existe especificamente em uma pessoa. Hoje não é um tipo de dom, alguém tem essa habilidade de discernir espíritos, não é? Porque na época eles não tinham as escrituras fechadas, não tinham o canon como nós temos hoje em mãos, que é suficiente para nós. Então esse dom também é um dom que já cessou, era um dom usado naquela época e muito necessário. Mas hoje nós temos, não é, a Bíblia como um padrão para discernir os espíritos. Então não existe mais esse dom, não está ativo mais esse dom de discernimento de espíritos. Pela palavra de Deus nós podemos discernir, perceber claramente o que é um fruto do Espírito e o que não é, o que é uma ação de Deus e o que não é. E nós precisamos estar entendendo isso, que não há uma pessoa que você vai chamar a pessoa olhar e falar, não, isso é de Deus ou isso é do inimigo. Que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e nós vamos seguindo aqui, estudando ainda os dois últimos dons que Paulo traz aqui para nós nesta sequência aqui em 1 Coríntios. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro.